Ele observava a esposa, presa de profunda aflição, os 2 filhos, profundamente angustiados, junto ao corpo dele, lá inerte, caído no chão, tentando em vão reanimá-lo. E ele foi desfrutar com aquela situação. Aos berros ele repetia, só que ele não era ouvido. Eu estou vivo, eu estou vivo. Tentou retomar o corpo e não conseguiu. Isso lhe trouxe profunda angústia e profundo sofrimento. Pranto, o choro, o desespero dos familiares dele agravavam ainda mais o sofrimento dele. Ele estava completamente impotente diante de uma realidade totalmente diferente de tudo quanto ele havia pensado durante a vida e fugiu durante a vida na terra. E nenhuma prece foi feita, nenhuma oração suplicando o amparo divino para aquela situação de desespero, de aflição. Desesperado, ele procurou contato com os familiares, que eram simplesmente, absolutamente incapazes de se sintonizar com ele, porque, para eles, Carlos estava definitivamente extinto. Muitos são os Carlos por esse mundo afora. Muitos espíritos desencarnados, enlouquecidos pela indiferença, pela negligência, que nunca buscaram conhecimentos sobre a vida eterna, sobre Jesus, sobre sua vida espiritual, a existência sequer do mundo espiritual. E a eles fica reservada uma verdadeira surpresa quando eles chegam à vida espiritual, a verdadeira vida. Porque eles não se prepararam para isso. Eles não esperavam isso. Se sentirão, vão se sentir estranhos, totalmente desajustados com tudo que eles estão vendo ali, engrossando assim um contingente cada vez maior, já tão grande, de sofredores que convivem com os encarnados na Terra. Porque não conseguem, morrem, mas não se encarnam, continuam por aqui, sem ter conseguido ainda alcançar as esferas da vida espiritual de luz. E vocês sabiam que uma das causas de sofrimento dos espíritos desencarnados é o fato de perceberem que os equívocos cometidos aqui na Terra não se apagaram com a morte? Muitos encontram e muitos tentam fugir de suas vítimas, fugir de si mesmos, tamanha carga negativa que acumularam na própria consciência. Porque é a nossa consciência, a nossa própria consciência que nos obriga a saudar nossas dívidas, nossos débitos. Porque se nós tivéssemos nossas obrigações impostas, tem que ser assim, como é que nós poderíamos ter o mérito pelo acerto ou a culpa pelo erro? Nós estaríamos simplesmente desempenhando um papel. Faça isso, pronto. Mas chega um momento em que nós mesmos nos sentimos cansados, sofridos e pedimos trégua. Porque a culpa é um processo mental e por isso ela acompanha o indivíduo, acompanha o espírito após a morte. A função da culpa é a mesma da dor física, demonstrar que algo está errado. Só que esse é o limite em que ela deve existir. Porque se você padece de um remorso excessivo, isso é extremamente danoso. É o chamado remorso destrutivo. Tanto a falta de remorso quanto o seu excesso são prejudiciais. Porque a falta nos levaria à continuidade do erro, a cometer as mesmas faltas indefinidamente. E o excesso nos leva a um desequilíbrio emocional muito perigoso. Então, quando nós nos desencarnamos, nós nos encontramos numa situação muito delicada. Nossos pensamentos, nossos atos, todos, sem exceção, estão ali expostos.
pior disso é que nós estamos especialmente descobertos em relação àqueles com os quais erramos, com os quais, de alguma maneira, fizemos algum mal. Esses fazem com que o remorso dos espíritos, onde há faltas a serem reparadas, seja de grande sofrimento. E esse ali é o fim do sigilo, é o fim da privacidade, é onde nós mostramos a nossa cara. Não adianta disfarçar, nós mostramos o que realmente somos, nós mostramos os nossos erros, nós mostramos os nossos acertos, e esse aspecto é fabuloso, porque é realmente o que torna possível a reparação. É a possibilidade de reabilitar-se perante a nossa própria consciência. E essa é a chave, é um dos caminhos para a felicidade. Na Terra, o que a gente faz? Nós usamos de mil subterfúgios. Nós podemos enganar, nós podemos mentir, a cara mais deslavada que o outro não vai descobrir. Nós podemos ludibriar, nós podemos usar de mil disfarces, porque nossos pensamentos estarão ocultos à percepção humana. Já no mundo espiritual não é assim que acontece. Nós estaremos à mostra de espíritos do corpo físico, e aí nós deixaremos transparecer toda a realidade, o que realmente somos. Não vai adiantar nada chegar no mundo espiritual tentando mostrar uma condição evolutiva que nós não temos. Não adianta, porque nós estaremos tal e qual somos. Se nós entendemos claramente essa realidade, é preciso que nós demos uma paradinha para refletir, buscando verificar como é que nós estamos agindo, como é que estão as nossas atitudes, que tipo de emoção estamos compartilhando com o nosso próximo. Estamos sendo fraternos, estamos sendo caridosos, somos solidários. Nós vimos que quando nós formos intimados a deixar por aqui o nosso corpo físico, como aconteceu com o Carlos, como aconteceu com algumas pessoas que nós vimos agora há pouco no nosso site, é sempre bom estarmos preparados para esse retorno à vida espiritual, para que a gente não seja pego de surpresa, que nós podemos nos decepcionar muito, nós podemos nos decepcionar muito, contrário às nossas expectativas. Então, usando uma linguagem de computador, nós devemos nos lembrar que, ao desencarnar, a nossa caixa de entrada não vai estar vazia. Todos os arquivos vão estar lá gravados. A morte não nos livra das nossas imperfeições. Nós continuamos com a nossa individualidade, ou seja, nós teremos os mesmos conhecimentos, as mesmas qualidades, as mesmas imperfeições, as mesmas virtudes que nós tivemos em vida. Nós podemos mudar esses arquivos, só que a gente não precisa chegar na cabeça. Nós recebemos, nós temos oportunidades que acontecem no nosso dia a dia a todo momento. Nos são oferecidas, enquanto encarnados, para concretizarmos esse nosso verdadeiro crescimento, essa nossa verdadeira procura da felicidade. Só que, se nós não fizermos isso, de pouco vai valer nós termos vindo ao mundo físico. Vai ser só um passeio. Vai voltar para poder realmente cumprir a nossa missão. Gente, mas nós temos um Deus tão bom, tão grande, que Ele está sempre nos oferecendo oportunidades de nos redimir, de fazer nossas escolhas, de modificar aquele arquivo. Não porque nós seremos espíritos, mas porque nós somos espíritos. Nosso trabalho evolutivo é constante, e é aqui, e é lá, e é aqui, e é lá. Quantas vezes nós viemos? Se nós pudermos reparar esses erros e nos redimir perante as nossas, vamos dizer assim, vítimas, o mais rapidamente possível, se pudermos retribuir o mal que nós fizemos com o bem, as nossas dores serão muito menores.
preciso ser espírita para isso, não. Não é preciso ser espírita para isso, não. O espiritismo nos fornece instruções. Instruções estas que nos auxiliam na tomada de decisões, mas não é nem de longe o único caminho. A questão 982 do Livro dos Espíritos diz que a crença no espiritismo olha só como eles são categóricos. A crença do espiritismo de nada basta. As nossas atitudes perante os nossos erros é que realmente conta. Muitos conhecem a doutrina espírita, mas conhecer e compreender, saber, são duas coisas completamente diferentes. Conhecer a doutrina espírita não nos leva a atitude nenhuma. Apenas conhecemos o assunto. Bastante diferente. Então, dominar a doutrina espírita pode fazer de qualquer um aqui um conhecedor, mas nunca um evoluído espiritualmente. Porque muitas vezes o aprendizado não nos acorda. Nós temos o fato teórico, só que ele ainda não foi incorporado. O conhecimento espírita não nos deixa passados, não nos deixa infalíveis, não nos deixa intocáveis, nem faz de nós um santo. Há muitos que não creem em absolutamente nada, que trazem a noção do bem incorporada na vida, mesmo sem conhecimento formal. Haja vista a parábola do bom samaritano. Nós não podemos ser teóricos frios. Agora, nós só podemos mudar e precisamos mudar o que nós conhecemos. Precisamos analisar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, e assim nós vamos descobrir que nós temos muitos defeitos, sim. Então, nós também vamos descobrir que temos muitas virtudes. Cada um deve saber o que já conquistou. Não é equívoco nenhum que em uma autoavaliação nós nos descobramos como alguém que já tem muitas virtudes, mas tem defeitos. É necessário corrigi-los com o tempo, com esforço, e por vezes vai parecer que nós não vamos conseguir nunca superar esses defeitos. São as tais amarras do elefante, sabe? São hábitos arraigados que a gente acha que não vai conseguir superar nunca. Vocês sabiam que na antiguidade, quando alguém queria matar um urso, pendurava uma tora de madeira bem pesada em cima de uma vasilha com mel. O urso empurrava a tora bastante pesada, força, a fim de afastar a tora do mel. E a tora voltava e o atingia na cabeça. O urso ficava irritado, feroz, empurrava a tora com mais força ainda. E a tora atingia ele com mais força ainda. E isso continuava até o urso ser morto. Se nós fizermos uma reflexão rápida sobre isso, nós podemos afirmar que muitas pessoas agem como urso. Muitos de nós agem como urso. Nós empurramos a tora com força, mesmo sabendo que ela vai nos ferir. Então, quando nós fazemos algo a alguém, nós nos ferimos também. Muitas vezes nos entretemos tanto com a tora que nós nos esquecemos do mel. Deixamos a felicidade como mel esquecida em um canto, e porque o objetivo do urso nunca será empurrar a tora. A tora, o objetivo do urso é o mel. A tora é apenas um obstáculo. É um obstáculo que ele tem que contornar, é um desafio que ele tem que vencer e que ele tem que aprender. Porque se ele pudesse raciocinar como um ser humano, nessa situação em particular, certamente ele pensaria numa forma de cortar a corda que sustenta a tora. Essa é a sabedoria do bem. Procurar outra alternativa nos filhos. Só que nós temos dificuldade em eliminar